Olá a todos e bem-vindos a este vídeo. Eu ainda estou no meu intervalo. Se não sabem do que eu estou a falar, pode ir ao meu Facebook, a minha última publicação, eu falo um pouco sobre o que é que está a causar esta minha ausência, por isso se tiver interesse pode lá ir. Mas aconteceu que recentemente fui a uma feira e este vídeo é sobre cristais, já agora. E o facto de ter ido lá apresentou-se-me uma situação que eu achei que era um bom pretexto para falar sobre um assunto que muitas vezes as pessoas me perguntam, e assim aproveito e passo logo a falar convosco, talvez até para esclarecer ou talvez para vos inspirar de alguma maneira. Muitas vezes as pessoas perguntam-me acerca de qual é o melhor cristal para elas, de que forma é que conseguimos comprar cristais que sejam energeticamente de qualidade, seja ele para fins terapêuticos, portanto aplicação nos corpos, não é? Das pessoas, dos animais, seja ele para colocar no ambiente, por exemplo. São perguntas pertinentes. E às vezes eu tenho alguma dificuldade em responder do ponto de vista geral, porque é um pouco caso a caso. Dito isto, muitos de vós já sabem a minha opinião. Portanto, quando nós temos a ideia de querer comprar um cristal, não é? Temos essa ideia, eu penso que é importante nós termos noção de quais as fontes onde vamos comprar esse cristal, certo? Muitos de vocês sabem que eu trabalho já há muitos anos com a Caixa Stones, e que para mim a importância tem a ver com o facto de não serem adquiridos através de, portanto, na indústria em massa dos cristais, onde há condições humanas extremamente deploráveis e também a destruição do ambiente. E isto tem uma razão de ser eu falar na destruição do ambiente, porque vem em pretexto deste vídeo. Muitas vezes quando se utiliza as dinamites, não é? Portanto, quando não é extração à mão, que é o Caixa Stones precisamente comercializa cristais apenas extraídos à mão, daí que eu gosto de trabalhar com eles por essa razão. Quando se utiliza dinamites, as peças viáveis, digamos assim, de cristais são em menor número, porque todos os outros são resultado da explosão e, portanto, vai-se ter quilos e quilos e quilos de cristais que foram separados de uma forma forçada e explosiva e, por isso mesmo, muitos deles não são viáveis comercialmente, ok? Eu estou a colocar aqui aspas entre o que eu estou a dizer, comercialmente viáveis, certo? Ou seja, esteticamente as pessoas não os compram, não é? Porque olham para eles e acham que eles estão danificados. Pronto. Portanto, no fundo são considerados desperdício, certo? Um efeito colateral das dinamites. Por isso mesmo é que a extração à mão é um método muito mais ético e que também nos traz cristais que são eles também têm especificidades muito grandes a nível energético. Conseguimos cristais, por exemplo, pontas de quartzo que são muito pequeninas, muito delicadas, que é completamente impossível se forem adquiridas através da dinamite, é impossível. Mas isto para dizer o quê? Quando nós temos esta ideia de querer comprar um cristal, obviamente que eu aconselho sempre as pessoas a irem a fontes onde conscientemente sabem que comercializam cristais que são adquiridos através de vias éticas, tanto do ponto de vista do ambiente como do ponto de vista das pessoas. Porque a indústria em massa também tem muita escravidão à mistura, enfim. Mas, o que se fazer quando, por exemplo, vamos a uma feira? Não é? Como foi o meu caso. Quando vamos a uma feira e temos lá umas bancas com cristais, ou vamos viajar e encontramos uma loja, ou mesmo temos as lojas locais. O que fazer quando sentimos uma atração por aquilo que estamos a ver? Obviamente que nós não sabemos a origem daqueles cristais, o que aconteceu, e muito provavelmente a pessoa que está atrás do balcão não saberá informar, a menos que seja uma pessoa que efetivamente trabalha apenas com fornecedores que têm uma abordagem transparente acerca da forma como fazem os seus negócios. Normalmente as pessoas atrás da banca não vos sabem informar. Contudo, apesar de eu aconselhar as pessoas sempre a tomarem decisões conscientes, obviamente, eu também conheço a realidade do mundo
não é? E nós temos que ser um pouco flexíveis também na escolha dos cristais. Porque o que eu digo é assim, se vocês estão num momento em que olham para uma banca e veem cristais e sentem-se atraídos para ela e sentem-se atraídos para um determinado tipo de cristal, não é porque vocês sintam que devem fazer escolhas mais éticas, digamos assim, que vos vai impedir de seguir a vossa intuição. Porque obviamente que um determinado cristal pode ser excelente para vocês. Há um motivo muito grande para vocês estarem a ser atraídos para aquele cristal em particular, ok? Portanto, esse é um aspecto da questão que eu acho que é extremamente importante. Eu acho que é uma questão de bom senso. Nós, na nossa grande maioria, ou temos essa ideia, não é? A nossa abordagem ser o mais positiva possível, escolhermos conscientemente fontes éticas e tudo mais, mas que isso não seja completamente impeditivo de, num determinado momento, se vocês sentem essa intuição, que isso vos impeça de fazer a compra, porque efetivamente a pessoa atrás do balcão pode não saber onde é que aquele cristal foi extraído, mas não significa que lá porque tenha vindo da indústria em massa, que aquele cristal em específico tenha sido extraído e tenha sido maltratado, certo? Porque nem todos os fornecedores são iguais, e mesmo aqueles que não podem garantir um tratamento ético, não significa que eles próprios não utilizem respeito quando estão a tratar dos cristais, certo? Portanto, isto tudo tem a ver também com há que ser flexível e há que também que ser, tem que haver bom senso. Dito isto, quero também passar à segunda parte da questão que eu acho importante, e daí eu ter falado na questão do desperdício que acontece quando se utilizam dinamites. É que muitas vezes nós, quando vamos comprar cristais, temos aquela ideia que o cristal tem que ser perfeito. A ideia de que, daí eu ter falado no comercialmente viável. Mas muitas vezes também na comunidade energética ou espiritual encontramos muito esta ideia de que os cristais têm que ser perfeitos, não podem ter o que se pode considerar danos, porque isso vai ter repercussões na energia. Eu não digo que um cristal, por exemplo, que seja uma ponta e que essa ponta esteja danificada, que a energia vai fluir da mesma maneira do que um cristal que tenha a ponta perfeita. De facto, não vai fluir da mesma forma. No entanto, não significa que esse cristal não possa ser utilizado de outra forma, ok? E não quer dizer que a energia dele esteja danificada. Para mim é uma questão um bocadinho estressante quando eu vejo pessoas a dizerem que determinado cristal não dá para ser utilizado, ou determinado cristal não, apenas porque na sua configuração física ele de alguma maneira está aparentemente danificado. Não é o caso. Claro que poderá não ser utilizado como um laser, por exemplo, não é? Porque não tem aquela precisão energética, mas não significa que não possa ser utilizado também terapeuticamente, desde que a pessoa tenha consciência da forma como a energia está a ser utilizada pelo próprio cristal. E dito isto, queria-vos dar alguns exemplos práticos, porque isto falar é muito giro, mas depois exemplos são importantes. Quero-vos dar um exemplo aqui de alguns cristais para eu vos explicar o que vos estou a dizer. Por exemplo, este cristal que eu aqui tenho, e que eu penso que já cheguei a mostrar outras vezes, mas se não o tiver mostrado, posso-vos mostrar novamente. Isto é uma ponta de quartzo. Ele tem aqui inclusões de hematite, portanto ele é bastante forte. Ele tem aqui uma marca, que eu não sei se vocês conseguem ver bem na imagem, mas ele tem aqui uma marca que indica que no seu estado natural, antes de ser extraído, portanto havia aqui um cristal que entretanto foi removido, porque também na extração à mão também acontecem estas situações, mas que acaba por criar aqui uma depressão interessante no próprio cristal e a energia vai também fluir de outra forma. Ele da frente parece que é uma ponta perfeita, mas na realidade ele tem um danozinho aqui neste lado, que eu penso que vocês conseguem ver. Portanto, ele supostamente aqui nesta zona devia estar inteiro e não está. Por exemplo, neste cristal em específico, pode dizer-se que tem uma precisão de laser? Não tem uma precisão de laser. No entanto, é um cristal espetacular
para colocar no corpo. Eu utilizo muito nos meus animais, principalmente num dos meus gatinhos que tem problemas, desde pequenino, que tem problemas articulares, motores, etc. Ajuda muito. Em complemento sempre com tratamento veterinário. Tenho sempre que dizer isto, ok? Porque é verdade, ele é acompanhado pelo veterinário, mas de facto o tratamento com os cristais e a energia fez toda a diferença em termos da sua qualidade de vida. Mas no entanto, se eu colocar esta ponta em cima do corpo dele, ou mesmo perto do corpo, ele faz o movimento de ascendente, portanto a energia flui para cima. Eu não utilizo este cristal para propriamente fazer uma direção de energia tipo laser. Posso fazê-lo, mas sei que a energia vai ser espalhada por vários locais, portanto não vai ser um feixe específico, mas é espetacular para a energia fluir da base para fora. Portanto, muitas vezes quando eu estou a fazer um tipo de trabalho em que estou a tentar fazer um desbloqueio, colocar esta peça no local do corpo em que eu quero que a energia flua da base para fora, é ótimo para colocar mesmo em cima do corpo. Portanto, como podem ver, mesmo um cristal deste género, que aparentemente tem um defeito aqui nesta zona da ponta, pode ser utilizado a nível terapêutico e a energia é super potente, principalmente se vocês encontrarem quartos que tenham inclusões de hematite ou mesmo de turmalina, porque são cristais extremamente potentes a nível energético. Queria mostrar-vos também uma coisa interessante que tem a ver com, no fundo foi o pretexto para este vídeo, e que foi, nesta feira eu vi várias bancas, havia bancas de várias coisas diferentes, entre elas cristais. E houve uma banca para a qual eu fui atraída, e nessa banca eles tinham vários cristais de várias coisas diferentes, os normais, as ametistas, os quartos, aquelas coisas lindas, não é? E também bastante caras, mas depois tinham um local onde tinham umas cestinhas, onde tinham umas pedras, uns cristais muito mais baratos. Estes cristais são aquilo que é considerado o tal desperdício que vem das dinamites e que são cristais que não são comercialmente viáveis. Muitas vezes os fornecedores, os comerciantes, têm este tipo de cristais porque, por exemplo, eles compram normalmente a granel, não é? Portanto, a avulso. Portanto, dizem para o fornecedor: eu quero X quilos de quartzo, quero X quilos de ametista. E o fornecedor coloca, digamos, 95% de cristais comercialmente fantásticos e depois os outros 5% são, enfim, de cristais que são considerados danificados ou com pequenos defeitos. E, portanto, o comerciante muitas vezes fica com uma parte destes cristais que muitas vezes não consegue vender. E por vezes vende a um preço baratíssimo, porque simplesmente sabe que, por exemplo, as pessoas podem comprar para fazer um enchimento de qualquer coisa, ou esteticamente as pessoas não gostam daqueles tipos de cristais. E eu quero-vos dizer que isso é um grande erro, é mesmo um grande erro, mas por isso mesmo vocês podem também aproveitar este erro a vosso favor, porque conseguem cristais absolutamente excepcionais a um preço extremamente barato. E por isso é que eu vos queria dizer, quando vocês vão a feiras, ou mesmo em lojas e etc., vão meter o nariz naqueles cristais que eles têm em grandes promoções, porque supostamente têm danos, ou porque supostamente são os tais desperdícios. Vão lá meter o nariz, porque de facto podem encontrar cristais absolutamente fantásticos, porque mais uma vez vos digo que o aparente dano, na verdade, não é dano nenhum. O cristal continua viável, o cristal pode fazer outras coisas e pode ser fantástico para vocês, principalmente para quem não tem possibilidades, por exemplo, a comprar grandes ametistas ou grandes quartos, ou enfim, pagar muito, não é, para ter só um único cristal. E queria-vos dar o exemplo destas pontinhas que eu comprei, que 50 cêntimos cada uma, portanto, como podem ver, é um preço fantástico. Uma coisa que eu também queria dizer, para além de serem considerados desperdício, são também cristais que normalmente as pessoas não compram. Porquê? Porque não são transparentes. E queria-vos mostrar agora aqui.
Um grande erro que as pessoas fazem relativamente às pontas de quartzo é achar que as pontas de quartzo devem ser elas transparentes, porque têm a melhor energia, porque são melhores a nível terapêutico, e também porque esteticamente são mais bonitos, não é? Tem aquela aparência linda, como por exemplo este quartzo que eu tenho aqui, que tem as suas transparências, se bem que ele aqui na base é bastante denso e turvo, o que faz dele um cristal especialmente potente, e também porque ele tem uma bolsa d'água, que vocês não conseguem ver na imagem, mas que se estivessem perto o suficiente e moverem o cristal, a bolha d'água move-se lá dentro. Mas este cristal é extremamente potente porque tem esta base densa e depois tem esta base um pouco mais transparente. Contudo, normalmente os quartos as pessoas preferem-nos com transparência. Significa que a energia vai funcionar de forma diferente, mas não significa que os quartos transparentes sejam melhores a nível terapêutico do que os quartos com esta aparência mais densa. E explico-vos porquê. Estes cristais que vocês veem aqui, portanto, são pontas de quartzo que são consideradas desperdício. Contudo, temos aqui peças bastante potentes a nível energético. Em específico esta, e queria-vos mostrar por caso vocês encontrem outras pontas de quartzo nas vossas caças, à falta de melhor palavra, poderão querer encontrar peças destas que são fantásticas. Qualquer ponta de quartzo que seja gêmeo, portanto, como podem ver aqui nesta, temos aqui duas pontas numa só, significa que este cristal é extremamente potente. E tem ainda aqui a característica de outros cristais que se começaram a formar, como podem ver aqui de lado, e portanto temos aqui um gerador bastante forte a nível energético. O facto dele, o facto dele ser mais denso, portanto não é completamente transparente, se bem que há aqui uns, penso que há aqui uns um pouco mais densos, este talvez seja um pouco mais denso em algumas zonas. Na verdade são excelentes para vocês colocarem em cima do corpo. Não funcionam como laser e a energia não passa de uma forma tão rápida no cristal, mas passa de uma forma mais lenta. E para certo tipo de trabalhos energéticos, na verdade, eles funcionam melhor do que um quartzo transparente, por exemplo. Outro exemplo que eu vos queria dar é este. Temos aqui um cristal dentro de outro cristal, que já está a sair uma das pontas por aqui e, portanto, vocês podem ver que a direção da própria energia pode ir tanto para um lado como para o outro. Muito bom para quando vocês, por exemplo, estão a tratar um bloqueio, já desbloquearam, como por exemplo uma destas forças da natureza. Este é bastante potente. Temos aqui um quartzo fumado com granada, uma das peças que eu utilizo. Esta foi bastante cara, pronto, mas lá está. A pessoa tem algumas peças mais caras porque são também elas mais bulldozers, não é? Portanto, mais fortes. Depois de desbloquearem o bloqueio, muitas vezes eu coloco peças deste género em cima do local onde o bloqueio foi desbloqueado, precisamente para harmonizar a zona, principalmente quando estamos a tratar de questões mais físicas, como articulares, como referi há pouco com o meu gatito, porque ajuda depois também àquela zona não ficar tão sensível depois do tratamento. Portanto, eu adquiri estes cristais que são considerados desperdício e são absolutamente fantásticos a nível terapêutico. Estou muito feliz por os ter encontrado, principalmente ao preço que encontrei, e por isso mesmo vocês, quando encontram peças deste género que são consideradas a nível comercial como desperdício, não torçam o nariz, metam o nariz lá dentro, na verdade não torçam o nariz, porque podem encontrar cristais absolutamente fenomenais, mesmo cristais que, por exemplo, como este atrás, supostamente sejam danificados, como podem ver aqui. Portanto, o cristal não está completo. Contudo, eu, ao colocar a mão neste cristal, eu vejo como ele, na verdade, a energia como que faz uma certa curva aqui e faz um certo movimento em espiral da própria energia, e este cristal eu sei que vai ser excelente
para harmonizar determinado tipo de vibrações e mesmo para harmonizar o ambiente onde eu estiver a fazer o tratamento. Extremamente importante, vocês quando estão a fazer um tratamento, seja a quem for, inclusive é para vocês, terem peças que estejam perto de vós e que possam harmonizar a própria energia. Não utilizem apenas uma única peça, utilizem várias. E daí eu estar a dizer que não é preciso gastarem rios e rios de dinheiro para ter a vossa coleção de cristais. Eu tenho alguns cristais que são efetivamente mais caros, como eu referi. Alguns deles são este que vos mostrei, não é? Portanto, aquele que eu vos mostrei, este é mais caro, este também é mais caro, portanto são cristais que são de facto mais potentes. Este próprio também foi um bocadinho caro, apesar de, lá está, como tinha, supostamente comercialmente tinha aquele dano, foi um pouco mais barato do que poderia ter sido. Estou a olhar aqui para outros cristais que tenho, mas pronto, vocês ficam com uma ideia. No entanto, cristais completamente baratinhos, absolutamente fenomenais, é, por exemplo, esta pecinha, que se calhar se vocês vissem numa banca ou alguém olha para eles e diz assim, coisa tão feia e todo tortinho e tal. Excelente peça, excelente cristal, absolutamente fenomenal. Este quartzo é o que eles chamam quartzo de lítio. Ele tem portanto, uma certa... Estou-me a tentar lembrar do nome desta cor, só me lembro do nome em inglês, mauve, mas tipo malva, não é? Portanto, é uma cor um pouco diferente. Estes cristais, normalmente não conseguem encontrar cristais assim muito grandes, normalmente encontram cristais assim um pouco mais pequeninos e que esteticamente não... As pessoas olham e dizem, e tal, excelentes para terapia, e normalmente são cristais que não são tão caros assim e principalmente vocês junto dos vossos fornecedores podem mesmo perguntar-lhes se eles não têm pontas que não têm à venda nos websites ou mesmo em lojas que não têm ali, podem ter em armazém. E são pontas que eles consideram que não são grande coisa, não é? Porque são considerados desperdício, mas para vocês podem ser fantásticos para a vossa coleção terapêutica e vocês gastam muito menos dinheiro. E tudo o que sejam estes quartos assim lítio, mesmo que sejam estes pequeninos assim e que não tenham um formato muito estável aparentemente, são excelentes a nível energético. Por isso mesmo eu queria fazer este vídeo porque eu acho que é tão importante nós falarmos sobre estas questões, porque na comunidade dos cristais muitas vezes vemos às vezes coisas um pouco mais elitistas, não é? Como se depois o próprio formato do cristal fosse ser impeditivo de alguma coisa. Não é impeditivo de nada. O que se passa é que, consoante o formato do cristal e também consoante o ser mais transparente ou ser mais denso, ou etc., a energia nele vai funcionar de forma diferente, mas a energia em si não está danificada, é mais a direção da energia, a forma como a energia é projetada, o que significa que vocês podem utilizar os cristais para diferentes tipos de coisas, mas que não é impeditivo de serem utilizados ou porque de alguma forma estão danificados energeticamente, não tem nada a ver com isso. Por exemplo, para finalizar um pouco também, este pedaço de selenite, muitas vezes as pessoas conhecem a selenite como aquelas torres de selenite que são polidas e etc. São muito lindas e depois olham para pedaços como este e dizem, acham que isto não, enfim, terapeuticamente não vale nada. Não podem estar mais longe da verdade. Estas lascas de selenite são realmente fantásticas para, principalmente em gatos. Se vocês tiverem gatos, tenham selenite, porque é realmente um cristal fantástico. Tem aqui outras lascas, como podem ver. Esta assim também. São ótimos para gatos, principalmente para gatos que são um pouco mais sensíveis e que podem reagir de uma forma um pouco mais, um pouco menos agradável a cristais com uma energia mais densa. Ou se o próprio animal estiver numa situação em que o corpo dele está a receber mal a energia, ou porque a energia mais densa lhe provoca incómodo, selenite é ótimo para gatos, porque ele é uma energia muito, muito pura e é muito de harmonização e acalma muito. Eu tenho tido muito bom sucesso
com a selenite quando o Suri, que é o meu gatinho mais novo, quando em certos tratamentos ele está um pouco mais agitado, a selenite realmente com ele funciona muitíssimo bem, daí eu estar a fazer essa recomendação. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sei que falo às vezes um bocadinho depressa, mas há tanta coisa para dizer sobre os cristais. Espero que tenham recebido as informações mais importantes e que tenham em mente que realmente, no que diz respeito à escolha dos cristais, muito essa escolha vem também do nosso instinto, da nossa intuição. Cada cristal, eu sei que é um bocadinho controverso dizer, mas é como se tivesse uma personalidade própria. Obviamente não é o mesmo tipo de personalidade que uma pessoa tem ou que um animal tem, mas é no sentido de a energia em cada cristal é diferente, ele comunica até de forma diferente, e por isso mesmo tem uma energia muito única. E eu inclusive já encontrei cristais tão lindos esteticamente e depois a nível energético realmente têm muitos problemas, e necessitam de cuidados extra. E outras vezes vemos estas pontinhas assim que aparentemente esteticamente não são nada de especial, mas depois fazem toda a diferença. Por isso, arrisquem, sigam a vossa intuição, mesmo que olhem para um cristal e ele esteticamente vos pareça estranho, ou que tenha supostamente alguns danos, ou é considerado até desperdício, ou é muito barato. Não se prendam com essas aparências, porque de facto na realidade vocês podem estar a adquirir um cristal fabuloso para a vossa coleção e que vos traz muito prazer, e depois, claro, guardem algum dinheiro para fazer um investimento então maior em cristais, como no caso da Caixa Stones, que realmente são cristais então um pouco mais fortes e densos, mas que também têm um propósito muito específico a nível terapêutico, e nesse caso então precisamos mesmo de cristais um pouco mais dispendiosos, porque é mesmo assim, porque a própria energia necessita de ser um pouco mais densa ou um bocadinho mais em tipo laser, mas este tipo de cristais tem um propósito muito, muito importante e são indispensáveis a qualquer coleção. Espero que tenham gostado. Despeço-me, aliás, com um grande, grande beijinho para todos. Muito obrigada pelas vossas palavras de apoio e vemo-nos para a próxima, seja ela quando for. Um grande, grande beijinho e muita luz.